Que Deus nos abençoe no meditar da sua santa palavra e que a gente possa sair daqui fortalecidos, animados e amparados, sempre pela presença graciosa do nosso bondoso Deus. A gente vai ter como tema os filhos de Deus. O Filho de Deus caminha com confiança e gratidão. Hoje eu quero rapidamente convidá-los a caminhar baseados no livro de Malaquias, que a gente acabou de meditar e de ler agora nesses últimos momentos. São apenas 56 versículos, não é um livro longo, apenas 4 capítulos, mas que trazem uma profundidade que eu diria assim muito especial. É a vontade e o desejo de Deus sempre vir ao nosso encontro, de não esquecer de quem nós somos, de nos lembrar das coisas que Ele tem feito por nós, de dizer, eu sempre amei vocês. E quando a gente se desvia do caminho, Ele fala, voltem para mim, que eu estou com vocês. Mas ao mesmo tempo, quando a gente percebe esses versículos de Deus indo ao encontro das pessoas, ao mesmo tempo a gente também vai perceber ingratidão e falta de confiança. No momento que a gente percebe Deus indo ao encontro das pessoas, oferecendo as suas bênçãos, ao mesmo tempo a gente vai perceber o povo se afastando da sua presença. E acabamos de dizer palavras através dessa canção, né? Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por todas as promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Gratidão, confiança. São duas palavras dessa música muito simples que nós acabamos de cantar, mas que não são tão fáceis de colocar em prática. Agradecer e confiar. Agradecer nos faz olhar para trás, nos faz olhar para a nossa vida, nos faz olhar para as palavras de Deus, nos faz olhar para aquilo que Deus tem feito, não somente por nós ou para nós, mas ao longo da história da humanidade. Nessa última semana, a gente foi incentivado a meditar ou a refletir sobre a nossa história com Jesus, a nossa caminhada de fé. Você lembra que o salmista Davi lhe pediu, Senhor, ensina-me as tuas leis e faça com que eu viva essas leis ou caminhe nesses passos bem. Ele é uma pessoa jovem, né? Ele é uma pessoa já com uma caminhada, né? Uma caminhada de fé, mas ele pede para que Deus possa conduzir. E na nossa caminhada, as coisas que vocês lembraram, será que foram apenas momentos de alegria? Ou também tiveram momentos de dificuldades e angústias? É certo que quando nós estamos reunidos na casa de Deus, nós vamos ter boas lembranças de gratidão. E quantas vezes eu ouvi de vocês, nesses últimos 3 anos, de situações muito gostosas, boas de estar na casa de Deus, celebrando momentos de gratidão. Eu tenho certeza que ano que vem, onde a gente completa 85 anos, vai ser também um ano muito especial de louvor ao nosso Deus. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a nossa vida, a gente também vai lembrar de coisas e situações difíceis que pesaram na nossa vida e no nosso coração. Não somente celebrações, mas também, como diz uma outra canção muito conhecida, por espinhos, pelas rosas no caminho, por angústias e aflições. Nós também damos graças a Deus, não só pelas celebrações, mas também pelas dificuldades. E eu quero lembrar o que a gente falou na semana passada, talvez vocês vão lembrar desse pastor, Hans Lilly, que viveu a Segunda Guerra Mundial, e depois de um ano, ele trouxe essas palavras muito significativas, que ele estava prestes da morte, num campo de concentração, e ele chega dizendo, se alguma vez eu tivesse a chance de registrar minhas experiências num livro, ficaria demonstrado como as pessoas, em meio às piores dificuldades, voltam aos ensinos básicos da fé cristã, aquelas coisas que aprenderam quando jovens.
Quando a gente lembra das coisas que passaram, a gente lembra desde pequeno, quando estava aqui no altar fazendo oração, viu como eles lembram da história de José, da história de Jonas, da história de João Batista. Isso também nossa caminhada da vida, nós vamos ouvindo essas histórias, vamos lembrando das coisas que Deus tem feito. E quando chega esses momentos cruciais da nossa vida, a gente volta para elas. A gente resgata isso. A gente vive essas palavras. Por isso Malaquias, ele faz esse pedido para o povo de Israel. Ele diz: lembrem da lei do meu servo Moisés. Aqui Malaquias, só para vocês terem um contexto histórico, é o último livro da Bíblia. Ele mais ou menos foi escrito nos anos 400 a.C. E ele está fazendo lembrar lá do tempo quando saíram da escravidão, lá do Egito, e estavam no Monte Sinai, e ali o povo de Malaquias pede: lembrem daquela lei que Deus deu para vocês. Lembrem dos mandamentos que eu ensinei lá no Monte Sinai, para todo o povo obedecer. Somos gratos, mas para ser gratos precisamos lembrar. E para lembrar precisamos ser ensinados, desde pequeno, os caminhos do Senhor. Assim, reconhecemos como o salmista reconheceu, como são espantosas as coisas que fazes na nossa vida, como são espantosas. Mas nessa canção, nós também lembramos não somente daquilo que tens feito, mas daquilo que vai fazer. Será que a gente consegue agradecer pelas coisas que ainda vão acontecer na nossa vida? Pelas coisas que estão adiante de nós, que nós não passamos ainda. Será que nós podemos agradecer? E a resposta é sim. Mas daí entra uma outra palavra que chama confiança. Eu agradeço também pelas coisas que hão de vir, porque eu confio. E talvez para que a gente reconheça, ou a voz do apóstolo Paulo nos ajuda com isso. Quando o apóstolo Paulo diz: é por isso que eu sofro todas as coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Ele não somente olha para trás, sabendo por que ele passa essas coisas, mas também ele olha para frente, sabendo no que se agarrar, ou em quem se agarrar. E ele sabe que essa promessa de Deus, Deus é poderoso para guardar até aquele dia, que a gente não sabe quando será, aquilo que Ele nos confiou. Em outras palavras, gratidão e confiança. Como é que Malaquias nos ajuda a refletir sobre esse tema? Os filhos de Deus caminham em gratidão e confiança. Essa última semana eu tomei o desafio de praticamente todos os dias, são apenas 56 versículos, de ler todo dia esse livro. E ver como é que essas palavras que estão ali contidas podem significar ou aplicar para as nossas vidas e para os nossos corações também nos dias de hoje. E essas duas palavras que saltaram para mim como as principais: gratidão e confiança. Quando Malaquias escreveu, e quando o tempo que ele escreveu para o povo de Israel, eles não estavam mais passando por um momento difícil que há tempos atrás viviam. Então, como eu disse, era o último livro do Antigo Testamento, e eles estavam numa relativa paz. Mas eles sofreram muito antes disso. Eles foram exilados. Toda a nação de Israel, talvez ali no tempo principal do rei Davi, havia se perdido. Outros povos entraram, venceram, levaram eles como prisioneiros, outros foram espalhados por outras regiões, foram vendidos, espalharam as suas famílias, pessoas foram mortas. Mas, acima de tudo, eles perderam a sua casa, perderam o templo, perderam o lugar de adorar a Deus. E quando chegou o momento de retornar, muito tempo depois, quando Deus colocou a chama no coração de pessoas para que fizesse esse retorno, eles não começaram pela política, não começaram nem pela construção da cidade,
ou pelas ruas, ou qualquer situação que poderiam estar fazendo. Eles começaram por onde? Pelo templo. Lá em Esdras, a gente vai ouvir que a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram na cidade destruída, no templo destruído, foi fazer um templo, foi fazer um altar, um pequeno altar de pedras para louvar a Deus. E disse como eles estavam felizes e alegres por louvar a Deus depois de tanto tempo sem estar na presença dEle. Tinham tantas coisas para fazer. A primeira coisa que fizeram foi louvar a Deus. E aqui a gente tem um princípio que o texto de Malaquias nos faz voltar a pensar. Primeiro ao Senhor. Quando ele diz, lembrem dos mandamentos, qual que é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro ao Senhor. Quando Jesus está falando lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, ele diz, busquem ao Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Primeiro ao Senhor. Sempre em primeiro lugar o Senhor. Mas não era isso que estava acontecendo quando Malaquias registra essas palavras. Acho que eles se esqueceram desse princípio que eles mesmos haviam defendido e colocado muito tempo atrás. Tudo havia passado, eles já viviam com tranquilidade, não precisavam mais reconstruir a cidade, o templo praticamente estava finalizado, não havia ameaças externas. Agora, então, com tranquilidade e paz, poderiam estar na casa de Deus louvando, agradecendo. Mas, ao invés disso, a gente percebe ingratidão, afastamento. Deixaram de servir como filhos. Deixaram a palavra de Deus de lado. Deixaram de caminhar com Deus. Deixaram. E isso fica nítido na maneira como eles levavam as suas ofertas ao altar. Quem teve a oportunidade de ler nessa última semana, esses poucos versículos de Malaquias, talvez vocês perceberam como o povo questiona. Agora, quando tudo está tranquilo, quando não há mais problemas ou dificuldades, como o povo estava questionando a ação, o amor e a fidelidade de Deus. No tempo da bonança, no tempo da tranquilidade, eles questionam, será que Deus, tu sempre foi bom para comigo? E é interessante que eu separei algumas perguntas, e umas afirmações que Deus faz para o povo, e na verdade eles respondem com outras perguntas. Deus diz, eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam, como é que o Senhor, como podemos saber que tu nos amas? Deus responde, olha para a história, olha para Jacó e Esaú. E eles respondem, então o Senhor responde em relação a isso, por que vocês não me respeitam? Por que vocês não me temem? E com ironia eles respondem em perguntas, como foi que te desprezamos? Como estamos te ofendendo? O Senhor responde, vocês deixam para mim apenas as sobras e não ofertam com gratidão. E o Senhor fala, vocês acham que eu vou aceitar isso? E se vocês forem perceber o texto todo, a narrativa toda é em diálogo. Perguntas e respostas, perguntas e respostas. E diante disso o Senhor fala, vocês estão falando palavras vazias, falam, mas não fazem. E ainda me perguntam, como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Vocês dizem que Deus abençoa aqueles que fazem maldades e ainda me perguntam, onde está o Deus justo? Eu venho para vocês e convido, venham para mim. E ainda vocês me perguntam, como nós vamos voltar para ti? Será que podemos roubar a Deus? As pessoas perguntam. E Deus responde, vocês já me roubam. Como é que nós podemos te roubar, diz Deus? É a maneira ingrata com que vocês vivem. Vocês falam mal de mim e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Eu poderia trazer outras perguntas nessa narrativa de apenas 4 capítulos, mas é muito interessante perceber que diante de todas elas, o Senhor vem até nós e diz, olha, vocês esqueceram da minha palavra, vocês esqueceram de mim, dos meus mandamentos, vocês até vêm na minha presença, mas apenas com as sobras, apenas com o resto, falam,
mas não fazem. Infelizmente, quando a gente pensa sobre esse tema, a gente vai perceber que a ingratidão, ela vai nos afastando de Deus. E o que é ser ingrato? É não lembrar daquilo que Deus faz por nós. É não conhecer a nossa história de que nós fomos resgatados como filhos de Deus, para sermos filhos dele. É não entendermos que na pia batismal nós nascemos de novo. Nós estávamos mortos, condenados, e agora nós temos vida e vida eterna. Mas também é reconhecer as bênçãos que nós temos hoje, as bênçãos materiais que Deus nos concede todos os dias para que a gente possa cuidar daqueles que Deus nos deu e aproveitar esse tempo que aqui nós temos. Porque a maneira como reconhecemos as bênçãos que Deus nos dá em nossa vida também evidencia um relacionamento de confiança que compartilhamos com Ele. A maneira como nós reconhecemos as coisas que nós temos evidencia aquilo ou como ou em quem nós confiamos. Malaquias demonstrou com clareza que a oferta ou ofertar, a ação de dar ou de devolver aquilo que não é nosso, aquilo que é de Deus, esse exercício é ingratidão e é inconfiança. É uma demonstração externa da nossa fé, lembrando daquilo que Deus é e daquilo que Deus fez, mas também confiando daquilo que Deus fará e que nada vai nos faltar. Talvez vocês conheçam o versículo 24, do Salmo 24, versículo 1, onde a gente ouve: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Ou na linguagem, talvez vocês lembram de cor ou memorizaram: tudo que há na terra e tudo que nele habita pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. 100% pertence ao Senhor. Não pertence a nós. E quando nós levamos ao altar as bênçãos que Ele nos dá, a gente está reconhecendo isso. Obrigado, Senhor, por nos dar 100% para a nossa vida. 100% do Teu amor, 100% da Tua compaixão, 100% do Teu perdão, 100% também das bênçãos que nós recebemos de Ti. Porque no momento onde Deus nos chamar, nós não vamos levar nada daqui. Mas o fato de nós reconhecermos isso demonstra que isso não é meu, isso não é seu, mas isso é de Deus. É de Deus para ser investido dentro do seu reino. Lembre o que o Senhor já fez e seja grato, mas também confie naquilo que Ele vai fazer, pois Ele cuida de você. Ofertar com generosidade e com alegria no coração, eu digo, não é algo natural, não é um exercício natural. Isso é colocado no nosso coração, uma semente da fé que vai brotando aos poucos. Por isso, diariamente, nós precisamos afogar, como diz Lutero, num certo escrito, afogar o eu pecador para reviver através do Espírito Santo uma nova vida que recebemos em fé. E é somente pela ação do Espírito Santo que vamos ter alegria em fazer isso, e gratidão e confiança. Malaquias diz: vocês mudaram. A promessa que havia feito, agora vocês não caminham mais. Mas saibam, eu não mudei. Eu sou fiel nas promessas. E a promessa maior que eu fiz para vocês foi a do Messias, foi de Jesus. Olha só o que nós ouvimos na leitura de hoje também de Malaquias capítulo 3. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. Ele está chegando, o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. 400 anos antes, Malaquias já aponta para a verdadeira esperança. Malaquias já aponta para aqueles ouvintes dizendo: confiem no Messias que vem. E ouvimos hoje o relato no Evangelho de João, que realmente João
veio e apontou para Jesus como nosso Senhor e Salvador. Vejam que coisa maravilhosa. A gente reflete isso no Advento. Jesus veio e caminhou entre nós. Jesus falou, Jesus viu a situação, Jesus ensinou, Jesus chorou com seus amigos, Jesus curou muitos que estavam em sofrimento, Jesus abraçou aqueles que estavam angustiados, Jesus investiu tempo com aqueles que eram excluídos. Jesus veio para nos acolher e nos amar. Porém, um dia, Ele ainda vai voltar. Não somente isso aconteceu naquele tempo, mas acontece hoje, quando ouvimos a Sua palavra, ouvimos a Sua voz e vivenciamos os meios da graça que Ele nos dá. E um dia Ele voltará em glória para louvar e para julgar aqueles que são seus. Para finalizar, essas palavras de Malaquias, elas nos ajudam a pensar um pouco mais a respeito desse cuidado que Deus tem para conosco. Eu meditei bastante nessas últimas semanas sobre esse texto e eu trago como essas duas palavras como palavras que devam reverberar nos nossos corações. Permita Deus cuidar da sua vida. Permita que Deus Ele esteja no teu coração. Permita colocar o seu nome também nesse convite que Deus faz. Fez para mim e faz para você. Mateus, eu sempre te amei. Mateus, caminhe comigo, porque eu não esquecerei de você. Mateus, volte para mim, porque eu voltarei para você. Mateus, você não está caminhando sozinho, eu estou ao seu lado. Mateus, eu sou o seu Senhor e sou o seu Salvador. Mateus, seja grato e, acima de tudo, confie sempre. Amém. Que a graça e a paz de nosso Deus nos conduza e nos ilumine a desenvolvermos gratidão e confiança sempre. Amém.